Olá, queridos alunos que estão querendo estudar para a prova, para algum vestibular, concurso, que seja. Hoje a gente vai terminar as nossas videoaulas de funções nitrogenadas e vamos falar um pouquinho sobre a nitrila e o nitrocomposto, tá bom? Vamos aprender a reconhecer, a nomear e, se for necessário para praticar melhor, a desenhar também. Então, vamos aqui. A Pro deixou algumas questões simples, explicação, e depois a gente vai direto para treino de nomeação. Muitas vezes a questão ela vai te cobrar o reconhecimento da função, mas algumas também podem cobrar nomeações. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a questão irá pedir. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela nitrila. Nitrila, que é conhecida como cianeto, toda questão que falar de ciano, gacianeto, está trabalhando com a função química de nitrilas. Na sociedade, ela pode ser usada? Ela é usada para poder fazer a purificação de algumas matérias-primas, geralmente derivados de polímeros, para poder fazer brinquedos, tudo. Só que nesse processo vai liberar o quê? O ciano, que ele é um gás tóxico. Também, se você inalar ele, você pode morrer intoxicado por esse gás. Nós temos o cianeto de potássio, que foi usado na guerra, nas câmeras de gás. Então, assim, em mãos erradas, ele é perigoso. Fazendo sob controle, pode ser útil industrialmente, para fazer alguns processos industriais, tá? E o nitrocomposto é a nossa famosa dinamite. Eles são moléculas que liberam muita energia na sua quebra, então tem um alto poder destrutivo. Então, o seu principal representante é a dinamite, tá? Então, vamos aqui ver um pouquinho sobre algumas características básicas de cada um deles. Primeiro, na nitrila, o meu nitrogênio faz as 3 ligações com o meu carbono. Então, ele vai aparecer assim para você, vai aparecer o carbono, fazendo 3 ligações com nitrogênio, ou vai aparecer dessa forma. CN pode aparecer dessas 3 formas. Se você vê isso aqui, você está trabalhando com a função química de nitrila, porque o nitrogênio faz as 3 ligações com carbono. Só existe nitrila primária, porque como o nitrogênio ele faz somente 3 ligações químicas, então só sobrou o quê? Um tipo. Então, não vai ter, no caso, secundária, terciária, como aparece nas aminas e nas amidas. Não. Nitrila está somente com um carbono. Pode-se repetir a função mais de uma vez, só que em uma função só é um carbono só. E na nomeação, nós colocamos a palavrinha nitrila no final da cadeia principal. Já o nitrocomposto, como é que você vai enxergar ele? Você vai enxergar a cadeia de carbono e ligado nele, em qualquer posição da cadeia, pode estar do lado ou pode estar em cima, nunca no meio de 2 carbonos, tá? Ele se liga a carbonos primários, tá? Só que esse carbono primário pode ser um carbono em cima, uma cadeia com ramificações, mas ele vai aparecer nos carbonos primários. E usa para nomear a palavrinha nitro antes da cadeia principal, então toma cuidado. Essa é a única função orgânica que o nome da função aparece antes da cadeia principal. Então, vamos aprofundar um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos começar pelas nitrilas. Já vimos que tem o grupo funcional do cianeto. Cianeto é essa forma aqui. E aqui a gente tem, ó, produção de borrachas e sintéticos. Vamos aqui para um pouquinho sobre a nomeação. Isso aqui eu já falei no outro slide. Se tiver ramificação, você coloca a ramificação. Se não tiver ramificação, você só faz o nome do hidrocarboneto mais a nitrila. Então, a regra da ramificação não mudou. Ramificação não é do nitrogênio aqui. A ramificação é se a cadeia principal tiver. Então, aqui na ramificação, você vai ter que colocar o número do carbono que está acontecendo essa ramificação. Então, aquelas regrinhas de você, primeiro, identificar a cadeia principal. Segundo, numerar a cadeia principal. Para terceiro, nomear.
você primeiro tem que identificar a principal e numerar em cadeias que têm ramificações. Então, primeira coisa, e aqui, o CN. Então, eu estou trabalhando com nitrila. Primeiro carbono é o que tem a função para todas as funções, gente. Primeiro carbono é aquele que está próximo da função, seja ela orgânica ou nitrogenada, não importa a função, tá? Segundo carbono, terceiro, quarto, quinto. Daí aqui, ó, essa é a minha cadeia principal, porque tem a maior quantidade de carbonos em sequência. Tem ramificação? Tem, que é essa aqui. Então, vai ficar 3-metil. Daí eu vou para a cadeia principal, tem 5 carbonos. Então, eu coloco pente. Daí eu vou colocar AN da ligação e parou aqui. Eu não uso, ó. Vou colocar aqui. Você não coloca o O, menos o O. Você coloca número de carbonos, tipo de ligação. Desculpa, você vai colocar pentano sim, estou confundindo com a mina. Com a amiga. Essas coisas acontecem. A professora está caravando muita videoaula. Ainda bem que essa aqui é a minha última desse mês. Então, vamos lá. 3-metilpentano, vai colocar o nome do hidrocarboneto, daí sim você fecha com nitrila. A gente só não coloca o nome pentano, amina, amida, para ter uma fonética melhor, tá? E tira o O. Mas nessa função de nitrila e nitrocompostos, a gente coloca o nome do hidrocarboneto inteiro, tá bom? Então, vai ficar 3-metilpentano nitrila. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um cianeto, não é ramificação esse carbono. Como eu falei, cada ponta consegue somente uma ligação. Então, eu tenho que criar um novo carbono para colocar minha função nitrogenada. Então, aqui você vai colocar benzeno, nitrila. Ou que é o mais usual, tá? Benzonitrila também alguns colocam. Aí, você pode escolher a sua função. Vamos lá. Essa cadeia tem ramificação. A minha função está aqui. Vai ser meu primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ah, professora, por que você não teceu? 3, 4, 5, porque aqui também tem uma insaturação. Essa aqui, então, vai ser a minha ramificação, que é o meu isopropil. Então, primeiro eu começo pela ramificação, já que tem ramificação. Então, no terceiro carbono eu tenho um isopropil. Daí eu vou para a cadeia principal. Minha cadeia principal tem 5 carbonos, pente. Só que aqui ela tem o quê? Uma insaturação acontecendo com 4 e com 5. Então, eu pego o menor número, 4, eno. Pente 4 eno. Só que como ele é uma nitrila, eu fecho com nitrila. Então, vai ficar 3 isopropil, pente 4 eno nitrila. Se você tiver com dúvida em nomeação, volta lá na playlist do terceiro ensino médio e reassiste de novo. Cadeias carbônicas, hidrocarbonetos, porque é a base para você saber nomear. Então, isso aí tem que estar assim, sempre bem certo na língua, podemos dizer. Você tem que estar com a língua afiada nessa parte. Então, ó, nitrila é isso aqui. Você viu o CN, você está vendo a nitrila. Nitrogênio com 3 ligações no carbono. E a nomeação, a única coisa diferente que você não estava fazendo, que a gente já está praticando, é que você coloca a nitrila no final. Vamos aqui para os nitrocompostos. Os nitrocompostos, o que acontece? Ele vem de uma reação do ácido nítrico. Quando eu reajo o ácido nítrico com uma molécula orgânica, eu vou fazer o quê? Eu vou formar água, tanto é que é uma reação de nitração, vocês vão estudar nos próximos assuntos, e eu vou ter aqui, ó, o meu Na2. Para que a gente utiliza ele? Principalmente para explosivos, para você poder escavar um novo túnel, por aí vai. E também eles são usados como solventes, tá? Então, eles têm que ser bem controlados. O frasco que tem
um nitrocomposto, um ácido nítrico, ele tem que ser protegido por contra a luz solar, para não fazer nada que corra o risco de ativar a explosão dele, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Essa imagem aqui a gente vai nomear mais para frente. É a imagem da nossa tinamite, TNT, tá bom? Só que esse não é o nome oficial, é o nome usual. Vamos aqui poder ver um pouquinho da regrinha. Então, se tiver ramificação, você coloca a ramificação, o número do carbono que acontece. Só que aqui é a primeira função e nitro, ele aparece antes da cadeia principal. Porque até agora, hidrocarboneto, funções oxigenadas, amina, amida e nitrila, eu coloco a função orgânica depois da minha cadeia principal. Então, o nitrocomposto, ele é a única função que você vai colocar antes das que a gente viu até aqui, tá? Tem outras que são os halogênios, são os compostos halogenados, mas vocês ainda não estudaram. E a Pro tem que fazer uma ressalva aqui, ó. Durante as aulas com vocês, eu comentei que não tinha importância para o primeiro carbono, mas tem sim. Na hora da professora montar essas videoaulas, arrumar, revisar as videoaulas para gravar, eu andei pesquisando em alguns sites, alguns livros, e vi que não. O que eu falei na sala, que ele não tinha prioridade, não confere. Ele tem prioridade, sim. Então, aqui, ó, o primeiro carbono sempre vai ser o que estiver mais próximo da função. Na ausência da função, eu coloco insaturação. Na ausência da insaturação, eu vou colocar o quê? A ramificação. Essa sempre vai ser as ordens de vocês de identificação do primeiro carbono da cadeia principal. Por que a Bro cometeu esse erro? Só para dar uma chuscada. O livro de vocês está errado. Então, como faz tempo que estou revisando, ano passado eu não lidei muito com funções nitrogenadas com terceiro, estou puxando mais esse ano. Daí eu vi que o livro está totalmente errado a correção dele. Ele não deu prioridade nenhuma vez. E isso não confere com base nas questões do Enem, das questões de vestibulares. Não. Não tem essa de que não tem prioridade. Tem sim. Qualquer que seja a função orgânica, o primeiro carbono das oxigenadas e nitrogenadas vai ser aquele que estiver mais próximo dessa coisa diferente, que é a função que está acontecendo, tá? Então, ó, só corrijam aí. Para o terceiro A, eu ainda tem uma aula, então eu vou fazer a minha retratação em sala. Terceiro B, a gente não tem mais aula. Então, presta atenção nisso aí. Lógico, se na prova tiver esse bug, eu vou considerar as questões, porque foi erro meu na hora de explicar para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a minha cadeia. Cadeia principal tem que ter essa parte do nitrogênio, nitrocomposto, e vai ser essa, porque vai ter a maior sequência. Primeiro carbono, mais próximo da função, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, no segundo carbono está acontecendo o etil, que é essa ramificação aqui. Daí eu vou para a cadeia principal. Antes de eu colocar a cadeia principal, o nome do hidrocarboneto, se eu enxerguei aqui que ele é um nitrocomposto, então eu preciso colocar a palavrinha nitro para depois nomear a cadeia de carbonos. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar pente, ligação simples, ou porque ele é um hidrocarboneto. Então vai ficar 2-cetil nitropentano. Vai ser o nomezinho dele, tá bom? Preciso numerar? Não, porque está acontecendo no primeiro carbono da cadeia principal. Olha aqui essa cadeia fechada. Qual é o primeiro carbono? É onde está a função. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não é um anel de penseiro, isso aqui é um cicloalcano, tá? Então, vai ficar 3-cetil, nitro, então eu coloco ciclohexano.
Por que que eu não coloquei o número aqui? Porque ele está no primeiro carbono, tá? Então, vai ficar 3-cetil nitrociclohexano. Vamos treinar mais aqui, ó. Aqui eu peguei a tinamite. Ah, se alguma vez você ouvir isso aqui, ó, numa questão de Enem vestibular, isso aqui muitas vezes ele é chamado de tolueno, mas não é o oficial, tá? Vamos fazer o oficial disso aqui. Ó, quem é o primeiro carbono? Vai ter que ter a função nitrogenada. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho a ramificação e aqui eu tenho as funções. Usualmente, você tem que fazer em sentido horário, tá? Então, o primeiro carbono em sentido horário, para fazer o sentido horário é esse. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sempre tenta pensar isso como fosse um reloginho, tá? Não tem nada de, esse é o primeiro aqui vai ser o segundo? Não. Nessa visão aqui, eu tenho que enxergar como relógio. Primeiro, até vou indo. Não vou olhar as saturações, porque elas são cíclicas e intercaladas, tá? Porque o primeiro carbono não é esse aqui do metil? Porque o primeiro carbono ele tem que ter a função. Se eu colocasse esse, eu ia fazer uma coisa anti-horária. Porque é função, ramificação, função, tá? Então, isso aqui vai ficar 2-metil. Daí você vai. 1, 3, 5, ó. 1, 3, 5. Aconteceu 3 vezes essa função. Nitro, benzeno, que é o nome do anel de benzeno aqui, ó. Aqui é o acrilex, essa imagem aqui, ó. Ó, a gente vai nomear agora esse aqui. Então, aqui é um carbono, carbono ligado a outro carbono, tá? É essa a nossa visão. Então, vamos lá. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, CN. Eu estou trabalhando com uma nitrila, ok? Tem ramificação? Não tem. Então, só que ela tem o quê? Uma insaturação. Então, vai ser prop. Eu coloco 2 eno nitrila. É o nome dele, porque não tem ramificação. Ah, por que você não colocou nitro, prop, 2 eno? Porque isso aqui é uma nitrila e nitrila eu coloco no final. O único que eu coloco antes é o nitrocomposto, que você enxerga o NO2. Nitrila, você enxerga o CN, tá bom? Vamos agora tentar treinar um pouquinho o desenho. Se ele está me falando que eu tenho nitro, quer dizer que eu tenho o NO2. É o nitro composto. Então, vamos lá. Vou desenhar essa cadeia. Butano. Butano são 4 carbonos. Fiz o esqueleto dela. Até agora eu venho. No terceiro, 1, 2, 3, 4. Estou numerando para não confundir. No terceiro, eu vou colocar o metil. E no segundo, eu vou colocar a função do nitro composto. Agora, só vou preencher com carbono, com hidrogênios, para fechar as 4 ligações do carbono. E acabou. Desenhamos. Viu aqui como a função tem prioridade? Primeiro carbono é esse, que está mais próximo da função, e a ramificação ficou aqui. O que cai é aquela regrinha do livro que ele corrigiu totalmente errado. Vamos aqui fazer a próxima. Se eu estou trabalhando com nitrila, eu tenho que fazer o quê? O meu CN. Tripla ligação com carbono. Então, primeiro você desenha aqui o pente, que são 5 carbonos. 4, 5. No da ponta, você coloca a função, que é o CN. E agora você vê. Esse é o primeiro, segundo,
terceiro, quarto. Então, aqui eu vou ter o quê? A insaturação do eno. Então, só preencha agora com os hidrogênios que faltam. E acabou, tá bom? Agora, reassistam a videoaula, estudem, refaçam os exercícios do livro, tá bom? Tem que dar uma corrigida no nitrocomposto, tá? Só vamos dar uma arrumada naquela parte da nomeação que ficou errada. Qualquer coisa eu jogo depois na classe para vocês, tá? Só me relembrem. Vocês sabem como a cabeça tá pronta. E a gente se vê até a próxima videoaula. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Até mais.